Olá e bem-vindos à Bélgica, onde somos recebidos pelo General Bonnet. Bom dia, General. Bom dia para você, obrigado. Por nos receber. O senhor é o chefe do Estado-Maior do Exército Belga. Minha primeira pergunta é: qual o volume de força e a experiência operacional envolvidos? Então, o Exército de Terra Belga, país pequeno, exército pequeno, somos cerca de 10 mil militares ativos e cerca de 1.000 militares da reserva. Por falta de recrutamento e por falta de orçamento para equipamentos, ainda assim estamos focados em operações de guerra híbrida, mas também em segurança coletiva, como por exemplo no Mali, no Iraque, no Afeganistão. Então, ainda assim, temos uma boa experiência, uma experiência sólida. Portanto, em missões de cooperação com uma reputação muito boa, inclusive dos comandos. Sim, principalmente em operações. Como somos pequenos, sempre atuamos em coalizão. Em operações multinacionais, às vezes há exceções. Evacuação de cidadãos belgas no exterior, fora de zonas de crise, mas tudo o que fazemos é feito principalmente em operações multinacionais. Como era, em geral, o equipamento do Exército Belga em 2020? Sim, exatamente. Na verdade, tínhamos cerca de 120 piranhas da empresa Moag e aproximadamente 200 Dingo. E alguns helicópteros também? Sim, alguns helicópteros, mas não muitos. Não muitos. Vamos voltar então um pouco para a atualidade. Recentemente ocorreu o Land Day, onde vimos o primeiro Griffon e industriais belgas presentes, mostrando que ainda há vivacidade. Você fez um discurso que foi bastante marcante, né, sobre essa conscientização geral, que obviamente vem acompanhada de uma necessidade de reinvestir. Primeiro, eu quero dizer, mas os grandes desafios estratégicos do Exército de Terra Belga hoje já foram identificados. Em que direção estamos indo? Por exemplo, o contrato Kamal, os primeiros Griffons e Jaguars que vão chegar em breve, é um contrato que assinamos em 2018 com a Direção-Geral de Armamento. Já naquela época, lá havia esse retorno à guerra de alta intensidade. A gente já sentia que isso estava por vir, eu diria. Então, após a queda do Muro de Berlim e o desaparecimento da União Soviética, é verdade que estamos focados em outras missões, missões expedicionárias de segurança coletiva, como eu disse há pouco. Mas agora, certamente, estamos voltando em termos de treinamento a um treinamento para conflitos de alta intensidade. Portanto, queremos recuperar uma capacidade de combate interarmas a infantaria, em colaboração com a cavalaria, mas também todos os apoios em termos de artilharia, engenharia, logística, etc. Reorientei completamente o treinamento das minhas unidades para o combate de alta intensidade. O problema é que somos pequenos. Portanto, precisávamos adquirir equipamentos que pudéssemos usar em todos os tipos de cenários, e não apenas no contexto do artigo 5 da OTAN. É por isso que escolhemos uma capacidade motorizada que também continua sendo muito relevante e até decisiva em operações que poderíamos realizar no Sahel, por exemplo. Acho que temos uma questão real no Sahel e no norte da África. No momento estamos concentrados, claro, na Ucrânia e não o suficiente na África. Não estamos mais muito presentes na África, mas estou convencido de que mais cedo ou mais tarde teremos que voltar para lá. Infelizmente, porque a África tem um impacto direto na situação de segurança na Europa. Bem, Claro, você mencionou a recuperação do desempenho, então isso significa equipamentos e também homens. Quando falamos de recuperação do desempenho operacional, isso envolve que tipo de treinamento, que tipo de engajamento no campo? Guerra direta mais híbrida, como vocês trabalham? ninguém, antes de fevereiro de 2022, imaginava que precisaríamos voltar às trincheiras. Para mim, a rusticidade é fundamental, passar por isso é importante. Um tempo no campo, sem necessariamente voltar para seu acampamento do tipo Organização das Nações Unidas, é muito importante. O segundo ponto é o combate combinado de armas, que quase não fazíamos mais, especialmente a integração entre engenharia, artilharia e fogos. No combate da infantaria e cavalaria, então eu realmente dei ênfase nisso. Eu acredito que se estivermos prontos para um combate de alta intensidade, também estaremos prontos para missões de segurança coletiva que poderíamos cumprir no Sahel, no Oriente Médio ou até mais longe.
E quando falamos, por exemplo, de todo o espectro da ameaça na dimensão de guerra cibernética e guerra eletrônica, são também áreas em que a Bélgica está melhorando seu desempenho. Em termos de guerra eletrônica, nós tínhamos abandonado completamente essa capacidade nos anos 80, estamos reconstruindo ela do zero, o que não é necessariamente simples, mas é realmente uma das minhas prioridades. A segunda prioridade é o combate de drones, e isso significa luta anti-drone. Então vamos adquirir muitos recursos nesses 2 próximos anos, nessas 2 áreas. E vou dar prioridade também à chegada dos novos veículos Scorpion Camo, que são o Griffon, o Jaguar e o César. E um aumento de capacidade em drones para todos os regimentos da Força Terrestre belga. Houve um debate por bastante tempo sobre a oportunidade de armar os drones belgas, mesmo os grandes ou de grande porte. Basicamente, em nível mundial, é verdade que isso já era algo consolidado. Hoje em dia, essa questão já está decidida quanto à capacidade de ter drones grandes e pequenos que sejam armados? Sim, isso está claramente decidido. Então, nós conduzimos um debate ético e depois levamos a questão ao nível político. O governo tomou decisões, portanto, podemos armar nossos drones e todos os tipos de drones, desde o maior, o Enk 9B, até o menor, ou seja, o First Person View. Muito bem, todos eles poderão ser armados a partir desse momento. Um homem está no ciclo de decisão, não há nenhum problema em relação à legislação belga para armar nossos drones, sejam eles quais forem. Ao falar de drones, há também a questão da observação no nível inteligência, vigilância e reconhecimento. Você já tem uma ideia do tipo de drone que usou para cada nível de comando? Sim, então no nível de brigada. Já adquirimos o drone do tipo Integrator, que é fabricado nos Estados Unidos e que compartilhamos com nossos colegas holandeses e luxemburgueses. Portanto, na verdade, é uma aquisição e operacionalização do Benelux. Em seguida, nos níveis de regimento, companhia e seção, também adquirimos recursos. Alguns já chegaram, outros ainda não chegaram. E aí damos prioridade à indústria europeia, se não belga, na verdade. E na luta de defesa de proteção contra drones, aí também há um mercado em andamento, não é? Um enorme mercado está em andamento, eu diria. O que temos por enquanto, na verdade, são aparelhos de detecção que estão ligados a rifles que permitem bloquear os drones que poderiam nos prejudicar. Na verdade, isso é só o começo, né? Um grande contrato está em andamento. Acreditamos que o combate aos drones depende de um sistema de sistemas. Esses rifles bloqueadores são realmente apenas uma parte de todo o sistema. E então vai dar tudo certo. Fatores cinéticos e não cinéticos, sensores ópticos e eletroópticos, infravermelhos, mas também detecção eletromagnética. Iremos até lá, incluindo o Serval de Combate Antidrone, que está previsto para chegar às forças francesas também em um futuro muito, muito próximo. Haverá canhões de 25 mm, haverá canhões de calibre menor, haverá outros tipos de rifles, haverá drones. Nós temos a ambição de adquirir todo o arsenal completo, porque... Você cita o Serval, mas não existe um pedido oficial dele. Há realmente discussões avançadas nessa área, porque estávamos falando do Griffon, estávamos falando do Jaguar Serval. Existem discussões, mas aí é algo para o qual vocês estão se direcionando. Sim, então, estamos nos direcionando para 2 contratos para o Serval. Um contrato que deve ser assinado ainda este ano, no máximo no início de 2026. Algumas versões do Serval já foram validadas pela Direção-Geral de Armamento, mas isso não inclui o Serval de combate a drones ou o Serval Mistral, que ainda precisam de validação. Depois, acredito que no início de 2027 assinaremos outro contrato para adquirir o que falta para nós. Para equipar completamente, de forma orgânica, essa brigada motorizada, né? Ou seja, o Serval NCT, o Serval de combate a drones, o Serval Mistral, e talvez até outras novas versões que estão em desenvolvimento atualmente na Krauss-Maffei Wegmann, mas Nexter Defense Systems. Esses equipamentos incluem integração belga. Conhecemos John Cochrane e a FN Herstal. Bons industriais. Existe também cooperação nesse nível, na qual vocês estão incentivando?
é na área de armamentos, então a torre de autodefesa poderia vir da indústria belga, mas fora isso. Para o restante, eu quero exatamente até o último parafuso o mesmo equipamento que o Exército de Terra francês, por uma questão de interoperabilidade e intercambiabilidade. Por exemplo, no campo, um mecânico belga poderia trabalhar em um Serval ou Griffon francês e um armeiro francês em um Jaguar belga. Se começarmos a divergir em termos de equipamento e armamento, acho que perdemos um dos grandes valores agregados da parceria CAMO. Bem, Claro, além da coordenação e operações externas, frequentemente feitas em parceria entre Bélgica e França. Então, se continuarmos nessa questão de coordenação e cooperação internacional, como você disse, a Bélgica geralmente se integra em forças multinacionais maiores. Estamos caminhando para uma vontade de integração mais aprofundada? Um exército europeu? Qual é a sua visão estratégica a longo prazo? eu não acredito em um exército europeu. Eu não acredito nisso porque não acho que o nível político esteja pronto para abrir mão de parte de sua soberania, de ceder uma parte de sua segurança a uma entidade supranacional. Minha opinião foi reforçada por dois eventos relativamente recentes. O primeiro foi o Brexit. Todo mundo sabe que o Reino Unido era bastante relutante em relação a um exército europeu. Eu pensava que, após a saída do Reino Unido da União Europeia, veríamos avanços significativos na criação desse exército europeu. Não vi nada disso acontecer. O segundo evento foi o início da guerra na Ucrânia. Eu pensei que talvez isso fosse um choque para os europeus realmente avançarem na criação desse exército europeu. Também não foi o caso. Eu simplesmente percebo que é muito difícil no nível político e eu não acredito nisso. Mas no final das contas não é tão grave assim. O que é preciso? E aí as forças aéreas e as forças navais estão muito mais avançadas do que as forças terrestres, tanto na OTAN quanto na União Europeia. O que é preciso é que possamos conversar entre nós. Atualmente é muito difícil para uma brigada italiana trocar dados em um campo de batalha classificado com uma brigada britânica. Uma brigada francesa não se comunica com uma brigada alemã e muito menos com uma brigada estética. Apesar dos Standardization Agreement da OTAN, etc. Apesar dos Standardization Agreement, não conseguimos nos comunicar bem. E é justamente isso que fazemos no âmbito da parceria Camo Scorpion entre o Exército de Terra francês e a Força Terrestre belga e também as forças luxemburguesas. Seremos capazes de trocar dados de forma segura, de forma criptografada, muito rapidamente. Vamos imaginar uma companhia belga sob comando de um regimento francês. 15 minutos depois, todo mundo está falando com todo mundo e dados classificados, confidenciais, secretos, podem ser trocados entre belgas e franceses. Isso é o futuro. Mais do que um exército europeu, é realmente disso que as forças europeias precisam. E pela primeira vez há 3 países que decidiram fazer isso. É bom falar sobre isso, mas é preciso fazer concretamente no campo. França, Bélgica e Luxemburgo representam o futuro das forças terrestres europeias, para não simplesmente ter que justapor brigadas uma ao lado da outra, no campo de batalha, na linha de contato, mas que não se comunicam. Nós temos uma verdadeira sinergia e um verdadeiro valor agregado com a parceria com Camarões. Então, talvez seja um núcleo, não da OTAN europeia, mas enfim, uma força interoperável, capaz de agir unida, com padrões comuns, sem depender de forças não europeias. Exatamente, é assim que eu vejo. E então a soma das brigadas belgas e das brigadas francesas já é algo, mas essa parceria com Camarões permitirá multiplicar essa soma de uma maneira considerável. Em geral, uma última pergunta. As forças. Quantos homens a Bélgica terá em 2035? Qual é o seu objetivo? Em 2035 quero ter 18.500 homens. 2 brigadas seguindo os padrões da OTAN. Então, 2 grandes brigadas com 12 a 16 companhias ou esquadrões de combate, totalmente equipadas, com material, totalmente compostas por pessoal e totalmente apoiadas.
eu diria, sobre estoques de munição e peças de reposição. Além disso, eu também gostaria de ter 3 formações de forças especiais que chamamos de SOLTG, em termos da OTAN. Então, são formações de cerca de 150 militares, forças especiais, 3 formações desse tipo, de tipo terrestre, uma formação de tipo marítimo e, por fim, um batalhão multinacional de reconhecimento de combate, que faremos com os luxemburgueses e que, na verdade, colocaríamos à disposição de uma unidade de nível divisão. Excelente, é uma ambição alta, mais de 80% de capacidade operacional, mas A questão... está aí. Pronto, nós damos os meios para chegar lá. Mesmo com todos esses equipamentos, algo ainda é afirmado. O aumento de poder também é um retorno de experiência em relação ao que vemos na Ucrânia. Já há também uma reaquisição de certas capacidades que haviam sido perdidas pelo exército belga com o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Sim, exatamente. Então, além dos drones, da luta antidrones e da guerra eletrônica, o que identificamos para o exército belga no futuro é também a artilharia de longo alcance. Então, estamos falando de 300 quilômetros que são realmente meios que usamos com mais frequência no nível de divisão, escalão que não temos mais dentro do Exército de Terra Belga, mas que eu gostaria de poder disponibilizar ao lado das 2 brigadas, que eu gostaria de disponibilizar para o escalão Visionários, do qual dependeremos a princípio da França. Então, capacidade de artilharia de longo alcance, que pode ser comparada ao lançador de foguetes unitário atual do exército francês, mas talvez com um alcance maior. Isso é indispensável. Vemos isso diariamente na Ucrânia, no nível das tropas divisionárias, o que também poderíamos ter, eu diria, até 2035 no nível belga, são capacidades de travessia, de construção de pontes, capacidades que também abandonamos em certa época e, por fim, capacidades de defesa antiaérea de médio alcance. Então, algo que viria em uma camada acima do Mistral. Entre o Charad e o Aster 30, existe alguma opção intermediária? Isso, algo entre os dois. Então, um recurso puramente de nível de nova divisão. Isso permitiria à Bélgica e ao seu exército ter um valor agregado adicional. Além dessas 2 brigadas, fornecendo um complemento às tropas da divisão a qual estaríamos ligados. Isso é um desejo pessoal ou já faz parte de uma doutrina, segundo os documentos de referência? Isso já está integrado em nossa visão estratégica, nossa nova visão estratégica, que foi lançada ao longo do mês de junho. E nós também já previmos o orçamento para isso. Mas esses serão orçamentos que serão gastos além de 2030, entre 2030 e 2035. No geral, muito obrigado. Sou eu quem agradece a vocês. Esperamos que tenham gostado e até breve.